Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo nós vamos falar sobre antinatalismo, que é um assunto que está começando a aparecer no radar aí, está começando a virar uma tendência. Acredito que dentro de pouco tempo você vai começar a ouvir falar bastante neste assunto. Para quem pensa que antinatalismo é uma coisa recente, inventada agora, vamos começar aqui lendo aí as últimas palavras escritas no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, livro lá do século XIX. Ao chegar a este lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Bom, então aqui o personagem Brás Cubas era um antinatalista, ele não deixou filhos, não deixou para ninguém o legado de sua miséria. E vamos dizer, quando este livro foi escrito, lá no século XIX, o Brasil tinha pouco mais de 10 milhões de habitantes, então não havia nem sombra dessas discussões ecológicas, ambientais de hoje em dia. Era uma época em que era tudo mato, então a preocupação do Brás Cubas era de outra natureza. A motivação do antinatalismo do Brás Cubas era outra, era muito mais ligados aí a uma questão de um niilismo existencial do personagem. Mas, nos dias atuais, a questão do antinatalismo se vincula bastante à questão ambiental, né? Dizem que tem muita gente no planeta. E olha, eu diria que o antinatalismo ele pode escalar para umas coisas um pouco mais arrojadas. Recomendo a todos que assistam o filme Inferno, de 2016, estrelado ali pelo Tom Hanks, em que ali existe uma luta para tentar deter um bilionário maluco da cabeça, que ele quer resolver o problema da superpopulação mundial, jogando um vírus letal aí num ambiente superpovoado, para resolver o problema aí, que, segundo ele, que a superpopulação está causando. Bom, quando eu começo a pensar nessa questão do antinatalismo, a impressão que eu tenho é que este é um assunto que está defasado no tempo, ele está fora de ponto, ele não veio na hora certa. Por quê? Muitos vão dizer, olha, temos que deter a superpopulação porque vai haver um esgotamento de recursos no planeta. Bom, quem está antenado aí sabe que o nosso problema atual não é mais a superpopulação, esse é um problema vencido. Embora a população esteja ainda em crescimento no planeta, ali na frente já se desenha um outro problema também sério, que é o colapso populacional. Nós vamos ter aí um declínio populacional severo se as tendências persistir. Então, quem está preocupado com a superpopulação não precisa aí ter nenhuma ideia antinatalista na cabeça, basta seguir aí as agendas da ONU, as agendas globalistas, defender o feminismo, que automaticamente você já estará contribuindo aí para o colapso populacional com muita eficiência. Por outro lado, aqueles que são antinatalistas ali por uma questão existencial, que dizem, olha, não vale a pena colocar pessoas no mundo para sofrer. Bom, isso também é um assunto que não bate muito, porque nunca tivemos um período da história com tamanha prosperidade, com tantos indicadores positivos, com tanta redução de problemas na sociedade. Enfim, olha, se essa visão antinatalista viesse lá na época do final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava devastado, quando vieram à tona as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, até fariam sentido ali uma visão um pouco mais pessimista da realidade, como realmente de fato aconteceu. Muitos filósofos e escritores da época tinham uma visão bastante pessimista, mas, por estranho que pareça, aquele foi o período, o pós-guerra mundial foi o período em que mais cresceu a população no mundo. Houve um verdadeiro boom populacional, uma explosão, tanto é que a geração daquela época é chamada geração boomer. Então, aparentemente, o que está acontecendo nos dias de hoje para haver esse sentimento antinatalista em tanta gente que está andando por aí?
Olha, eu diria que existem algumas causas aí. Vamos falar primeiro aí das famílias disfuncionais. Tem muito jovem crescendo em famílias disfuncionais e a única visão, o único exemplo que ele tem de família funcional é quando ele assiste um comercial de margarina daqueles mais antigos. Então, nessa perspectiva, para jovens que crescem em famílias disfuncionais, a visão dele é realmente não se meter nessa furada de formar uma família, de criar filhos, porque ele tem umas referências muito ruins ali na sua própria vida pessoal. Também tem a questão que a geração boomer, que eu citei recentemente, foi uma geração que procriou bastante, teve muitos filhos, mas eles também viveram um tempo de oportunidade. Lá no final da Segunda Guerra Mundial estava tudo destruído, mas também estava tudo para ser reconstruído. E isso é uma situação que gera muita oportunidade. Aqui no Brasil, por exemplo, naquele tempo era tudo mato. E quando é tudo mato, você tem uma grande oportunidade para construir ali uma sociedade. Então, foi um período, o pós-guerra mundial foi um período de oportunidades. No século XXI, nós estamos vivendo um período ali de maturidade da sociedade, em que já não existe tanta perspectiva de crescimento das pessoas no sentido econômico, no sentido existencial, porque já está mais ou menos tudo dominado ali. Hoje em dia, as chances de você realmente prosperar da noite para o dia se você abrir lá uma startup que realmente faça sucesso, e aí vai ser um bem-sucedido e milhões de pessoas que ficam apenas usando o serviço. Também nós temos a questão ali das pessoas nem, né? Que são aqueles que nem estudam, nem trabalham. Se a gente analisa as estatísticas, esta faixa da população está crescendo aos poucos. No passado, não chegava a 20% da juventude, né? Pessoas entre 15 e 29 anos. Hoje já é 1/3 da população jovem, dos 15 e 29 anos. E a pergunta que ninguém responde, né? O que essa geração nem está fazendo? O que eles fazem na vida, né? O que fazem, o que comem, como se reproduzem? Bom, fica claro que a sociedade atual, ela tem a possibilidade de sustentar esse grupo social. No passado, lá, volta no tempo, um nem não teria chances, né? Ele teria que simplesmente fazer alguma coisa, ele teria que sair por aí e arrumar o que fazer e o que comer. Então, se existe um aumento da população nem, é porque a sociedade comporta isso. E também isso daí é um fator aí que pode levar a uma visão mais nihilista, uma visão antinatalista. Este assunto antinatalismo, ele vai continuar sendo discutido a cada vez mais. Não me espanta se no futuro começar a surgir as comunidades ali, a turma dos antinatalistas brigando com os natalistas, porque na sociedade atual tudo é polarizado. Mas a pergunta que eu faço agora que este vídeo já está se encaminhando para o fim, as visitas querem ir embora, o que vai acontecer com o patrimônio daquele cidadão, daquela cidadã antinatalista quando ele partir? Olha, vou dizer o que pode acontecer aqui no Brasil. O patrimônio desta pessoa vai ser vendido por R$1 ou um Mercosul, né, dependendo do que for a moeda do futuro, para uma família africana, evangélica radical e supernatalista. Mais ou menos repetindo o que acontece hoje lá na Itália, por exemplo, onde a prefeitura está doando praticamente casas na Itália por €1 para quem esteja disposto a ir lá morar, e de preferência que seja gente jovem com mulheres férteis para continuar aí as gerações, evitando o colapso populacional. Obrigado por assistir. Fui.